O Estatuto da Criança e do Adolescente chega aos 25 anos com várias alterações e polêmicas, como a Lei da Pomada. Avanços ou retrocessos? Como lidar com os crimes cometidos contra crianças e adolescentes e como lidar com os crimes cometidos por eles? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Tarcísio José Martins Costa, especialista na área da infância e juventude. Ele é um magistrado há 34 anos e já passou por 4 comarcas: Paraupeba, Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Passou também pelo Tribunal de Alçada e Tribunal de Justiça e se aposentou há 2 anos. É também autor de 3 livros na área da infância e juventude, como o primeiro deles, Adoção Transnacional, o Estatuto da Criança e Adolescente comentado, e o terceiro, A Idade da Responsabilidade. Doutor Tarcísio, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Doutor Tarcísio, nós estamos entrando aí no 25º ano do Estatuto da Criança e do Adolescente, que serão completados no meio do ano. Tivemos mais avanços ou retrocessos nesse período? Eu diria que essa questão tem que ser enfocada no aspecto de evolução da legislação. O Estatuto se coloca numa linha de desdobramento evolutivo do direito da infância e da juventude, o antigo direito do menor. E se nós formos ao passado, nós verificamos que a primeira legislação que abordou a questão do menor, antigamente se dizia menor, né? Hoje é politicamente incorreto. Criança e adolescente criança é o termo adolescente mesmo, porque o próprio Estatuto estabeleceu essa dicotomia. Nós vamos ao Código Criminal do Império, de 1824, e vamos verificar que os menores de 14 anos não cometiam crimes no entendimento do Código. Porém, se eles tivessem agido com discernimento, a eles se aplicava a lei penal, desde que, evidentemente, observado as circunstâncias. E o que significa esse discernimento de 14 anos de idade? Esse discernimento é um absurdo, quer dizer, a capacidade de entender e de agir de acordo com esse entendimento. Com consciência do que está fazendo. Com consciência do que está fazendo. Então, veja, um menino de 14 anos, se tivesse, ou se, na linguagem da época, obrasse com discernimento, quer dizer, se tivesse a capacidade de entender, ou vamos dizer assim, de introjetar, né, o aspecto criminoso da sua conduta, ele era penalizado. E era enviado para onde? Para as chamadas casas correcionais. Sair de lá pior do que entrou, né? Eu diria que não existiam as casas de correção. Na verdade, ele era colocado junto com os adultos. E, evidentemente, saía pior do que bandidos. Agora, então, podemos considerar que essa mania ou essa tendência de mudar as leis no Brasil nem sempre é para pior, não. Nesse caso, então, foi positivo para a infância e a juventude. Não, a evolução foi correta. Agora, se me permitir, logo depois vem o Código Criminal da República, que é de 1890, que mantém mais ou menos a mesma coisa, estabelecendo a idade de 9 a 14 anos. Mas desde que se obrasse com o chamado discernimento. Posteriormente veio a Lei 4242 de 21, que, por incrível que pareça, primeira legislação que aborda com maior amplitude a questão do menor, e aqui eu sempre vou me referir a menor, até chegar ao Estatuto, a infância e o adolescente. A Lei 4242 de 21, por incrível que pareça, é uma lei de meios, é uma lei orçamentária. E essa lei orçamentária, ela estabelece um rol de normas a respeito do menor. Posteriormente, e aí veio uma grande conquista, que é o Código de Menores de
1927, do Melo Matos, que já estabelecia procedimentos. Foi o primeiro código de menores do Brasil e da América Latina. Posteriormente veio o Código de Menores de 1979. Houve uma polêmica muito grande em que estabelecia e acolhia a chamada doutrina da situação irregular. Essa doutrina da situação irregular colocava o infrator ao lado daquela criança ou daquele adolescente, que se chamava, portanto, menor, que tivesse qualquer dificuldade quanto à sua subsistência, quanto a relacionamento com os pais, ou mesmo cujos pais não exercessem corretamente a sua representação. Enfim, um código bastante polêmico. Disseram que filho de uma ditadura. Eu acho que é um certo exagero, porque ele foi... É o contexto da época, né? Dentro de um contexto da época, toda a legislação dentro do contexto da época. E ele foi redigido por essa influência, né? Não, ele foi redigido, vamos dizer assim, por magistrados que não se deixavam influenciar, né? Eu acho que não teve nenhuma influência do golpe ou do Estado militarista, que já estava nos seus estertores, né, nos idos de 1979. E, finalmente, nesse desdobramento evolutivo, veio o ECA. Muito bem. Eu gostaria, então, que no próximo bloco o senhor falasse sobre esses 25 anos do ECA, que nós já adiantamos algumas questões aqui, e sobre essas mudanças polêmicas já aprovadas no ano passado com a inclusão da Lei da Pomada. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços ou retrocessos. O nosso entrevistado é o desembargador Tarcísio Martins Costa, especialista na área da infância e juventude. Doutor Tarcísio, deixei para o senhor no bloco anterior uma questão a respeito dessas mudanças legislativas acontecidas no ano passado, incluindo uma das polêmicas do ano passado, foi a Lei da Pomada. Esse projeto aí ficou conhecido também, a lei do menino Bernardo, que proíbe o uso de castigos físicos e tratamento cruel ou degradante como formas de correção. Como é que o senhor avalia isso? Foi excesso de interferência na vida privada das famílias ou o Estatuto já previa isso? Como é que o senhor avaliou essa mudança? Primeiro, eu gostaria de dizer que antes do Estatuto nós tivemos a Constituição de 88. A Constituição de 88 acolheu a doutrina jurídica da proteção integral, consagrada pela Organização das Nações Unidas. E o artigo 227 da Constituição de 88 é um artigo seminal. Ele diz mais ou menos o seguinte, que a sociedade, o Estado e as famílias são responsáveis... Todos são responsáveis. ...pelo direito à vida, pelo direito à educação, pelo direito à convivência familiar, pelo direito à alimentação, pelo direito ao respeito e à dignidade, com prioridade absoluta. Se nós pegarmos a Constituição de 88 e verificarmos e lançarmos a palavra prioridade, nós vamos verificar que ela tem ali 20 vezes, 30 vezes, mas prioridade absoluta, a expressão tem uma única vez no artigo 227. Significa dizer que os recursos financeiros, as atenções e as preocupações se voltam em caráter prioritário, quer dizer, em primeiro lugar para a criança e adolescente, em todos esses aspectos da vida, saúde, educação, etc., respeito à sua liberdade e à sua dignidade. Vem o Estatuto e acolhe a doutrina da proteção integral. E essa doutrina da proteção integral, ela está na normativa internacional.
né, na Declaração dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas, nas regras de Riad, que falam sobre a questão também da proteção dos adolescentes infratores, está também nas regras de Beijing ou Pequim, se preferirem, quanto à administração da justiça, enfim, em documentos internacionais da maior importância. Mas, por um outro lado, né, existe uma espécie de um raciocínio mágico que, estando na lei, está resolvido o problema. Nem sempre é assim. Olha, ou quase sempre não, não é um raciocínio mágico, porque o homem das cavernas, ele, pictoricamente, né, ele pintava ali um animal flechado, ele achava que tinha um domínio sobre aquele animal. Nós, né, os modernos, os odiernos, os contemporâneos, né, muitos de nós, né, achamos que, desenhando na lei, nós estamos com o problema resolvido. Por isso nós temos o excesso de leis no país. Não, né? o excesso, não só o excesso de leis, né, mas o excesso de artigos e dispositivos. Isso aconteceu com o ECA. Inclusive, aconteceu agora com a Constituição. A própria Constituição 75. Se pegarmos emendas, né? Se pegarmos o artigo, salvo engano, 59, que trata dos direitos fundamentais, eu até tenho muito respeito pelo senador Cristóvão Buarque, ex-governador do Estado, do Distrito Federal, melhor dizendo, ele coloca um inciso, salvo engano, 73, que o homem, sentido genérico, portanto, tem o direito de ser feliz. Colocou na lei, a pessoa, pelo fato de estar na lei, ele é feliz. Então, há um certo equívoco. Então, o Estatuto foi o desaguadouro. Basta dizer que o Estatuto hoje ele tem mais ou menos, computando as disposições transitórias e os chamados artigos alfanuméricos, ele tem 332 artigos ou dispositivos de lei. Quer dizer, tudo hoje é um deputado que quer apresentar um projeto a respeito do Estatuto e a respeito da criança, e algumas coisas que não têm nenhum sentido prático. Outro dia foi o Papa que entrou nessa discussão, que ele disse que seria aceitável algumas palmadas para corrigir o filho. A coisa não foi bem assim. Você acha que foi um equívoco dele também? Não, eu penso que o Papa, com a sua formação e tudo mais, ele não cometeria um equívoco, que foi uma declaração dada em pé, em um avião. De maneira bem formal, né? E bem formal. Mas talvez essa situação toda aí, a respeito da lei da palmada, isso é um projeto da deputada Maria do Rosário do Rio Grande do Sul, que foi ministra da Secretaria da Presidência da República durante Direitos Humanos. Direitos Humanos. Da Secretaria da Presidência da República. E ela equiparava, né, e daí essa questão da palmada, os castigos corporais, que no seu anteprojeto eram vedados, moderados aos imoderados. Difícil bom senso nisso, né? Existe um bom senso. Nós chegamos ao ponto do chamado do Estado babá. É um Estado que interfere na vida da criança e nas relações com seus pais. Muitas vezes, uma criança está quebrando uma televisão, né, ou agindo de uma forma que o pai chama a atenção, a mãe. Pode ser que um tapinha, vamos dizer assim, naquela região que o Dom Serafim mesmo dizia, né, inclusive protegida por roupas e por fralda, é um tapinha carinhoso, né? Isso não é crime. Humilhante ou indignificante, né? Mas aí, né, vem o Congresso Nacional e modifica a lei da palmada, que passou a chamar Lei Menino Bernardo, porque, na verdade, a lei da palmada não utilizava nenhuma vez a palavra palmada. Vem o Congresso Nacional e modifica para os castigos
chamados imoderados. São cruéis e Até que o degradantes. menino Bernardo chegou a ser vítima, né? Exatamente, Foi exatamente. assassinado em função disso. E isso já estava previsto no artigo 136. Eu não gosto muito de citar artigos. Do ECA, do Estatuto? Não, do Código Penal. Do Código Penal. Porque o tratamento cruel, o tratamento humilhante, o tratamento degradante já era tipificado no 136 do Código Penal. Mas o Estatuto é o repositório de tudo. Né? Doutor Tarcísio, no bloco seguinte eu gostaria que o senhor falasse então sobre essa questão dos crimes, né, cometidos contra as crianças e adolescentes, como lidar com isso e também como lidar com os crimes cometidos por eles no nosso último bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços ou retrocessos. Nosso entrevistado é o desembargador Tarcísio Martins Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ele que é especialista em infância e juventude. Doutor Tarcísio, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Como agilizar esse processo? Existem varas especializadas com esse fim? Hoje, o Estatuto, no meu ponto de vista, até de uma forma incorreta, porque vai na contramão de toda a orientação internacional, os crimes contra a criança deveriam estar num título especial do Código Penal. Mas os crimes contra a criança estão numa seção especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sobretudo esses crimes que dizem respeito à internet e outros que envolvem questões de corrupção, de exploração de menores ou de crianças e adolescentes, como politicamente correto. Eu penso que, já que o Estatuto adotou este caminho, né, eles são punidos de uma forma muito rigorosa. Eles são punidos de uma forma rigorosa. As crianças e adolescentes? Não. Os adultos? Os autores desses crimes que têm como vítima. Mas são punidos por quem? São remetidos às varas criminais de Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade ou de qualquer outra comarca. Eu penso que haveria uma necessidade de uma especialização, tanto no Tribunal de Justiça, de câmaras especializadas no julgamento desses crimes, para que tivessem um julgamento mais agilizado, né? Uma resposta mais eficaz, porque tem aumentado, e tem aumentado em proporção muito grande, como também de varas especializadas, né? Que se escolhesse 2 ou 3 varas, né, além da competência comum para o julgamento dos crimes contra adultos, essas 2 ou 3 varas ficariam encarregadas ou com a competência de julgar também os crimes contra as crianças. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas assim, causa maior repercussão os crimes cometidos por crianças e adolescentes contra adultos, contra o patrimônio, do que aqueles cometidos contra as próprias crianças e adolescentes. Concordo inteiramente, porque a imprensa, e nisso não vai nenhuma crítica, chama realmente a atenção, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ler uma notícia, né? Menor comete crime contra a criança. E também a questão do menor volta à tona. Mas existe na avaliação do senhor, no conhecimento que o senhor tem, uma ocorrência suficiente de crimes cometidos por crianças e adolescentes que justifique, por exemplo, a redução da maioridade penal? Absolutamente, não existe. Estatisticamente, eu fiz estatísticas, por 10 anos passei pela vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte e estou ciente das estatísticas atuais. Os crimes
graves, mais graves mesmo, homicídio e estupro, representam 0,5% cometidos por adolescentes. E há um grau de subjetividade nisso, né, doutor Tarcísio? Porque não é possível estabelecer uma idade limite para a maioridade penal, né? É muito difícil, mas a idade que tem se estabelecido como regra internacional é de 18 anos. É evidente que o Japão, a Suécia, o Japão, por exemplo, estabelece 20 anos, porque o entendimento do legislador japonês que o córtex frontal, né, que é aquele que detém a capacidade de reflexão. O discernimento. Que é o discernir. Não, o correto, o discernimento e a reflexão, ele só amadurece aos 20 anos. Eu acho que seria um retrocesso, e um retrocesso criminoso contra as nossas crianças e adolescentes, reduzir a maioridade penal, seja para 16 anos, como as propostas existentes, seja para 14 anos. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu estou revendo o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado pela Del Rey, que é a segunda edição, com todas essas modificações. Só a Lei 12.010 introduziu cerca de 230 modificações que eu contei, e recomendaria, assim que fosse lançado, né, para aqueles que se interessam pelo tema. E o tema de economia, que me toca muito profundamente, que eu tenho acompanhado, tive a oportunidade na França também de estudar alguma coisa a esse respeito, o livro do Thomas Piketty, francês, economista, professor da Escola de Altos Estudos de Economia da França, um volume de 700 páginas, mas que abordam temas muito atuais, da questão da distribuição de rendas, da má distribuição de rendas, que tem se agravado e é uma das causas de aumento da criminalidade. Saindo um pouquinho desse tema, com as boas indicações que eu fiz aqui, voltando a ele, a questão da pobreza extrema continua sendo uma ameaça ao destino das próprias crianças, né? Não tem dúvida alguma, porque... Uma violência contra elas. Eu acredito que seja uma das causas que contribui para essa violência. E ela já é uma violência, né? A má distribuição de renda no Brasil, ela é flagrante, ela é patente. E se ela atinge a família é a base de tudo. A família é o locus nascendi et vivendi da criança, onde a criança nasce, onde a criança vive, ela é a mais desprotegida de todos os seres. Ou seja, as crianças e adolescentes precisam mais de um estatuto do que um Código Penal, né? Olha, mas precisa de um estatuto que concilie, né, a proteção dos interesses do cidadão à segurança, conciliado, portanto, com os superiores interesses, os melhores interesses do adolescente e da criança. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Tarcísio Martins Costa, especialista na área da infância e juventude, e falamos aí sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, avanços e retrocessos, e avaliamos também outras situações das mudanças legislativas a respeito do assunto. Doutor Tarcísio, obrigado pela atenção, foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu agradeço e me coloco à disposição. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.